Já sentiu que um simples frasco de azeitonas parece estar cada vez mais difícil de abrir? Ou que subir as escadas do seu prédio, que antes fazia sem pensar, agora o deixa a precisar de uma pausa para recuperar o fôlego? Esta sensação de perda de força, de sentir que o corpo já não responde como antigamente, não é imaginação sua. É uma realidade chamada sarcopenia, a perda de massa e força muscular que acontece naturalmente com o passar dos anos. Pode ser assustador sentir que estamos a perder a nossa independência, a nossa capacidade de fazer as coisas mais simples do dia a dia, como brincar com os netos no chão ou carregar as compras do supermercado para dentro de casa. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de não só travar este processo, mas de o reverter? E que o segredo pode começar com algo tão simples como um ingrediente que pode adicionar ao seu batido matinal? Neste vídeo, vamos falar sobre esse ingrediente surpreendente e sobre outros hábitos poderosos e fáceis de adotar que vão ajudar a reconstruir os seus músculos, a devolver-lhe a energia e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente surpreendê-lo e mudar a forma como se sente no dia a dia. Vamos então começar pelo tal segredo, o ingrediente que pode fazer uma diferença notável na sua força e energia e que é incrivelmente fácil de incorporar na sua rotina. Estamos a falar da creatina. Agora, por favor, não se assuste com o nome. Eu sei que quando ouve a palavra creatina, talvez imagine jovens musculados no ginásio a levantar pesos enormes. Mas a verdade é que essa imagem não podia estar mais longe da realidade completa. A creatina não é um químico estranho ou artificial. É uma substância que o nosso próprio corpo produz naturalmente, principalmente no fígado e nos rins. E sabe onde é que ela fica armazenada? Exatamente, nos nossos músculos. Pense na creatina como a bateria de reserva dos seus músculos. Quando precisa de um impulso rápido de energia para se levantar de uma cadeira, para levantar um saco mais pesado, para dar uma corrida curta para apanhar o autocarro, é a creatina que entra em ação. Ela fornece essa energia imediata, esse arranque. O problema é que, com o passar dos anos, os nossos níveis naturais de creatina tendem a diminuir, tal como a nossa massa muscular. O resultado? Sentimos-nos mais cansados, com menos força e a recuperação de qualquer esforço torna-se mais lenta. É aqui que a suplementação, de forma inteligente e segura, pode ser uma verdadeira mudança de jogo. Adicionar uma pequena quantidade de creatina ao seu dia, por exemplo, num batido, é como recarregar essa bateria de reserva. De repente, os seus músculos têm o combustível de que precisam para trabalhar de forma mais eficiente. Vários estudos científicos, feitos especificamente em pessoas com mais de 60 e 70 anos, mostraram resultados impressionantes. Pessoas que tomaram creatina, combinada com exercícios simples, ganharam significativamente mais força e massa muscular do que aquelas que apenas fizeram os exercícios. Mas os benefícios não se ficam por aqui. A creatina também parece ter um efeito positivo no nosso cérebro, ajudando na memória e na função cognitiva, algo que todos nós queremos proteger. Imagine, um único suplemento que o ajuda a ter mais força para as suas atividades diárias e, ao mesmo tempo, dá um pequeno apoio à sua clareza mental. Parece bom demais para ser verdade, mas a ciência apoia-o. Agora, a pergunta prática. Como é que se faz isto? É muito simples. Pode encontrar creatina monoidratada, que é a forma mais estudada e eficaz, em farmácias, parafarmácias ou lojas de produtos naturais. Geralmente vem em pó e não tem praticamente sabor nenhum. A dose recomendada para a maioria das pessoas é entre 3 a 5 gramas por dia. Isso é o equivalente a uma colher de chá pequena. E a melhor maneira de a tomar é misturando-a num líquido. É por isso que sugeri adicioná-la a um batido. De manhã pode preparar um batido simples com um iogurte natural, talvez um iogurte grego para ter mais proteína, uma banana da madeira para dar doçura e potássio, um pouco de água ou leite, e depois junta a sua pequena colher de chá de creatina. Mistura tudo e já está. É uma forma fácil e deliciosa de começar o dia a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam.
Uma dúvida muito comum é se a creatina faz mal aos rins. Esta é uma preocupação válida, mas os estudos em pessoas saudáveis, mesmo em idosos, não mostraram qualquer efeito negativo nos rins quando tomada nas doses recomendadas. O mais importante é garantir que bebe bastante água ao longo do dia, o que, convenhamos, é um bom hábito para todos, independentemente de tomarem creatina ou não. Pense no Sr. Manuel, um vizinho meu de 72 anos. Ele queixava-se sempre que já não tinha força para cuidar da sua pequena horta. As costas doíam-lhe, e só de pensar em pegar no ancinho já o deixava cansado. Ele era cético, mas depois de falar com o médico dele, decidiu experimentar. Começou a tomar uma pequena dose de creatina no seu galão de manhã e a fazer uns exercícios simples de se levantar e sentar da cadeira. Passados 2 meses, a diferença era como da noite para o dia. Encontrei-o no jardim, de volta à sua horta, com um sorriso rasgado. Ele disse-me: "Parece que me deram corda outra vez." Esta pequena mudança deu-lhe não só mais força física, mas também a confiança e a alegria de voltar a fazer o que gostava. É este o poder de dar ao nosso corpo as ferramentas certas. Mas, claro, não basta adicionar um pó mágico ao seu batido e esperar um milagre. A creatina dá a faísca, a energia, mas para construir uma casa, não basta ter eletricidade, pois não? Precisamos dos tijolos e do cimento. E no caso dos nossos músculos, esses tijolos são a proteína. E isso leva-nos ao nosso próximo ponto crucial, que funciona em perfeita harmonia com a creatina. A creatina, como vimos, é o motor de arranque, a energia extra para os seus músculos. Mas para que os músculos possam realmente crescer e fortalecer-se, eles precisam de matéria-prima, dos blocos de construção. E o nome dessa matéria-prima é proteína. Depois dos 60 anos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir músculo. É um processo chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de consumir mais proteína do que uma pessoa mais jovem para obter o mesmo efeito de construção muscular. Muitas pessoas mais velhas, sem se aperceberem, acabam por comer cada vez menos proteína. Talvez o apetite diminua, ou talvez optem por refeições mais leves e fáceis de preparar, como uma sopa e um pãozinho. Embora uma boa sopa seja reconfortante, muitas vezes falta-lhe a quantidade de proteína necessária para manter os nossos músculos saudáveis e fortes. Então, o que podemos fazer? A solução é olhar para o nosso prato em cada refeição e perguntar: onde está a minha fonte de proteína? Não precisa de ser complicado. Em Portugal, temos a sorte de ter uma dieta rica em excelentes fontes de proteína. Pense no almoço. Em vez de um prato cheio de arroz ou batatas com um pedacinho de carne ou peixe, inverta as proporções. Garanta que tenha uma boa posta de bacalhau cozido, umas sardinhas assadas na brasa, um carapau grelhado ou um bife de atum. O peixe não só é rico em proteína de alta qualidade, como também em ômega 3, que é excelente para o cérebro e para reduzir a inflamação. Ao jantar, pode ser um bife de peru ou de frango do campo, que são mais magros, ou até uns ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína barata, versátil e fantástica. E não se esqueça das leguminosas. Um bom prato de feijão frade com atum ou uma salada de grão de bico são opções maravilhosas. Até os nossos tremoços que comemos como petisco são uma fonte surpreendente de proteína vegetal. O truque é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Não adianta comer um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína ao pequeno almoço e ao almoço. É como tentar construir uma parede de tijolos. Se um empreiteiro receber todos os tijolos do dia de uma só vez, de manhã, não consegue usá-los todos. É muito mais eficiente receber os tijolos em pequenas cargas ao longo do dia, à medida que vai precisando deles. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Tente incluir uma fonte de proteína em todas as refeições. Ao pequeno almoço, em vez de ser só pão com manteiga, adicione um ovo cozido, uma fatia de queijo magro ou o tal iogurte grego no seu batido. Ao almoço e ao jantar, já sabe, o peixe, a carne ou as leguminosas devem ser as estrelas do prato.
Com esta estratégia, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos para que eles se possam reparar e fortalecer ao longo do dia. Agora que já demos energia com a creatina e os blocos de construção com a proteína, falta o passo mais importante: dar a ordem para construir. Pode ter o melhor material de construção do mundo, mas se os trabalhadores não receberem a ordem para começar a obra, nada acontece. No nosso corpo, essa ordem é dada através do exercício de resistência. E mais uma vez, peço-lhe que afaste da sua mente a imagem de um ginásio barulhento e intimidante. O exercício de resistência para combater a sarcopenia pode ser feito no conforto e segurança da sua casa, usando o seu próprio corpo e objetos do dia a dia. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além do que eles estão habituados. É esse desafio que lhes envia o sinal: atenção, preciso que fiques mais forte. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de usar as mãos para se apoiar. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Depois controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Comece por fazer 5 ou 6 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante os intervalos do telejornal. Este exercício fortalece os músculos das pernas, que são cruciais para a nossa mobilidade e equilíbrio. Outra ideia? Use garrafas de água ou pacotes de arroz como pesos. Sentado ou de pé, pegue numa garrafa em cada mão e lentamente dobre os cotovelos, trazendo as garrafas até aos ombros, como se estivesse a fazer uma flexão de bíceps. Depois, baixe-as lentamente. Isto fortalece os braços, tornando mais fácil carregar sacos ou pegar nos netos ao colo. Até a parede da sua cozinha pode ser um ginásio. Coloque-se de frente para a parede, a 1 ou 2 passos de distância. Ponha as palmas das mãos na parede, à altura do peito. Incline o corpo para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse dar um beijo na parede. Depois, empurre com a força dos braços e do peito até voltar à posição inicial. Isto é uma flexão de parede, uma forma excelente e segura de trabalhar a parte superior do corpo. O segredo é a consistência. Fazer estes pequenos exercícios 20 a 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, vai enviar um sinal poderoso e contínuo aos seus músculos para que eles usem a proteína e a creatina que lhes está a dar para se tornarem mais fortes. Lembre-se, o objetivo não é tornar-se um atleta, mas sim recuperar e manter a força para uma vida ativa, independente e feliz. Agora que já demos energia, blocos de construção e a ordem para construir, falta um último ingrediente. Um que muitas vezes é o mais negligenciado de todos, mas que é absolutamente essencial para que toda a magia aconteça. Já temos os 3 pilares: a energia da creatina, os materiais da proteína e o estímulo do exercício. Mas todo o trabalho de reconstrução muscular não acontece enquanto estamos a fazer exercício ou a comer. A verdadeira magia, a reparação e o crescimento dos tecidos musculares ocorre quando estamos a descansar. Especificamente, quando estamos a dormir. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e se dedica a reparar os pequenos danos que o exercício causou nos músculos, tornando-os mais fortes no processo. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a sabotar todo o esforço que fizemos durante o dia. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores materiais para renovar a casa, mas depois não os deixar trabalhar em paz durante a noite. O resultado será uma obra mal acabada. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de que o seu sono mudou. Acordam mais vezes durante a noite, têm mais dificuldade em adormecer ou acordam demasiado cedo e não conseguem voltar a dormir. Isto é comum,
mas não significa que tenhamos de nos resignar a noites mal dormidas. Existem hábitos simples que podemos criar para melhorar a qualidade do nosso descanso e, consequentemente, potenciar o fortalecimento dos nossos músculos. O primeiro passo é criar um ritual, uma rotina de relaxamento antes de ir para a cama. O nosso corpo gosta de previsibilidade. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Cerca de 1 hora antes de dormir, comece a desligar. Isto significa afastar-se dos ecrãs, da televisão, do telemóvel, do tablet. A luz azul que estes aparelhos emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou um programa de rádio. Outra dica poderosa é tomar uma bebida quente e reconfortante, mas sem cafeína, claro. Um chá de camomila, de tília ou de cidreira pode ter um efeito calmante maravilhoso. É um ritual que sinaliza ao seu corpo e à sua mente que o dia está a terminar e que é tempo de relaxar. O ambiente do seu quarto também é fundamental. Certifique-se de que está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Use cortinas opacas ou uma máscara de olhos se houver luz a entrar pela janela. Se o barulho da rua o incomoda, uns tampões de ouvidos podem fazer uma grande diferença. E tente manter a temperatura do quarto amena. Um ambiente demasiado quente pode perturbar o sono. Evite também refeições pesadas ou beber muitos líquidos mesmo antes de se deitar. Uma digestão pesada pode mantê-lo acordado, e beber muito pode forçá-lo a levantar-se várias vezes para ir à casa de banho. Se sentir fome, um pequeno lanche, como um punhado de amêndoas ou uma banana, é uma boa opção. Finalmente, se acordar à meio da noite e não conseguir voltar a adormecer, não fique na cama a frustrar-se. Isso só cria ansiedade em relação ao sono. Levante-se, vá para outra divisão com pouca luz e faça algo relaxante, como ler, até sentir sono novamente. Depois, volte para a cama. Ao dar ao seu sono a importância que ele merece, está a fechar o ciclo. Está a permitir que o seu corpo use a energia, os nutrientes e o estímulo que lhe deu durante o dia para fazer o seu trabalho de reconstrução. Então, imagine só como pode ser o seu dia. Começa com um batido nutritivo, com aquele ingrediente especial que lhe dá força e clareza. As refeições foca-se em alimentos ricos e saborosos, como um bom peixe grelhado ou um frango do campo, garantindo que dá aos seus músculos o que eles precisam. Tira 20 minutos do seu dia, talvez enquanto vê o telejornal, para fazer alguns exercícios simples que o deixam a sentir-se mais firme e seguro. E à noite, cria um santuário de paz para garantir uma noite de sono reparadora. Não parece um plano complicado, pois não? São pequenas mudanças, pequenos gestos de cuidado consigo mesmo, que, somados, têm um poder imenso para reverter a sarcopenia e devolver-lhe a vitalidade. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar da sua força. O seu corpo é uma máquina incrível, com uma capacidade de recuperação que muitas vezes nos surpreende. O mais importante é dar o primeiro passo. Gostava muito de saber o que pensa. Já sentiu esta perda de força no seu dia a dia? Tem algum truque ou hábito que o tenha ajudado e que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe um comentário aqui embaixo. Eu prometo que leio todos e que a sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil de alguma forma, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam estar a passar pelo mesmo e a precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e conselhos para vivermos os nossos melhores anos com saúde, alegria e independência. Até a próxima! E lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si.